Olá, senhores. Aqui é Flávio Pedron. Como vão? Eu gostaria de tratar no vídeo de hoje acerca de uma crítica à leitura tradicional que diversos autores brasileiros parecem fazer por uma incompreensão da metáfora que Ronald Dworkin vai desenvolver, principalmente na sua obra Levando os Direitos a Sério, que vai ficar conhecida como a metáfora do juiz Hércules. Há uma tendência, e por isso eu já adianto, equivocada, em compreender mal o papel dessa metáfora. A primeira coisa que a gente tem que ver, e a gente não pode nunca se olvidar desse ponto, é que Dworkin é um autor da hermenêutica jurídica. E, ao mesmo tempo, ele sofre grande pressão do pragmatismo de Ludwig Wittgenstein, por exemplo. E, em razão disso, Dworkin trabalha com a utilização de metáforas ao invés de trabalhar com a utilização de conceitos. Metáforas, ele mesmo reconhece, são perigosas, geram algumas dubiedades de interpretação. Mas o ponto central aqui é que a grande maioria dos leitores parece achar que Dworkin está, na realidade, fazendo um certo culto aos juízes, enquanto a metáfora de Hércules é, na realidade, uma ironia. Uma fina ironia, mas uma ironia a partir do momento em que ele pretende demonstrar que, num primeiro momento, a partir do mito de Hércules, Hércules tem um débito para com o povo, para com os humanos. Ora, se Hércules ele quer assumir a sua posição como divindade e, consequentemente, ascender para o Olimpo, ele terá que realizar determinados trabalhos para pagar o débito para com a humanidade. Desta forma, Hércules não é aqui um deus todo-poderoso como Zeus, mas na realidade alguém que tem uma dívida extremamente profunda para com os seres humanos. Outro lado dessa moeda é que, na realidade, o que Dworkin quer mostrar com Hércules é simplesmente uma postura hermenêutica. Hércules serve aqui como um protótipo, um piloto, do que seria a postura hermenêutica exigida para cada um dos juristas que pretenda levar a sério o direito, como é o título do seu livro. E, de uma maneira muito curiosa, as atividades intelectuais que Hércules deve cumprir não são, nem um pouco, atividades impossíveis para cada um de nós. O que é interessante no trabalho de Dworkin é pensar que todos nós somos Hércules quando levamos o direito a sério. Esse é o primeiro pressuposto e, consequentemente, a grande função de Hércules é ser aqui um arauto na luta contra o positivismo jurídico. Hércules é um modelo de juiz que decide de uma maneira absolutamente diferente que os juízes positivistas estão acostumados a decidir. E, bom, por que Hércules é diferente? Porque o primeiro olhar que Hércules terá diante de uma provocação judicial é conhecer o caso, é conhecer os fatos. Entretanto, é preciso que a gente tenha em mente que Hércules não tem iniciativas probatórias, como é próprio da tradição do common law. Hércules não está procurando a verdade real, uma vez que essa verdade é metafísica e, portanto, abominada pela teoria dworkiniana. Hércules está aqui em um diálogo franco com o autor e com o réu, para que, a partir dos argumentos e provas produzidas por eles, seja capaz de reconstruir os meandros e a individualidade daquele caso concreto. Por isso mesmo, Hércules não está preocupado em decidir centenas de casos, mas apenas um caso, de uma maneira bem decidida, um case at a time. E, através dessa perspectiva, Hércules assume uma responsabilidade a partir de uma ideia de moralidade institucional, que o cargo e a toga deveriam pesar nas costas e conduzir a uma responsabilidade. Por isso mesmo, Hércules primeiro lê o caso, depois ele vai buscar argumentos de princípios fundados em razões universais de direitos fundamentais para tentar aplicar para o seu caso. Diferente de um juiz positivista que vai buscar uma regra prevista no Código Civil ou no Código Penal, Hércules mira a sua atenção inicial para a Constituição e só depois ele desce o ordenamento jurídico infraconstitucional. Porque Hércules sabe que a grande maioria dos casos difíceis pode
e somente deve ser solucionado a partir de uma leitura coerente dos princípios jurídicos que nós, enquanto comunidade, e não ele, a partir do seu solipsismo e da sua mente, da sua discricionariedade, mas nós, enquanto comunidades, estabelecemos e inscrevemos na história. Por isso mesmo, Hércules tem que o tempo todo prestar contas. Ele presta contas para as partes, ele presta contas para a sociedade, ele presta as contas para os outros juízes a partir da sua decisão, com um diálogo com a história institucional. Hércules, portanto, não tem a discricionariedade, não vai inventar a roda ou a norma. Ele vai buscar reconstruir na história institucional qual é o princípio que aquele caso demanda e, consequentemente, aplicá-lo apenas àquele princípio e não outros, de modo que Hércules não se seduz para raciocínios de ponderação de princípios, à la Robert Alexy, por exemplo. Hércules sabe que existe uma resposta correta e essa resposta correta decorre da correção normativa que o seu argumento pode atingir em universalidade tanto das partes naquele processo quanto da sociedade. E, portanto, talvez um dos deveres mais hercúleos seja que a fundamentação adequada do provimento jurisdicional para convencer os seus interlocutores reais e virtuais de que aquela decisão é a melhor decisão que, com o tempo e o conhecimento limitado que ele tem, ele pode chegar. Dessa forma, Hércules não é um tirano. Dworkin mesmo vai usar essa expressão. Hércules é alguém de carne e osso como nós, buscando a partir de uma atitude hermenêutica e não de um método, de uma receita de bolo, de uma teoria da argumentação, a solução dos problemas concernentes às decisões judiciais. Hércules traz em si o bojo de um germe da teoria da decisão e uma teoria da decisão democrática, é claro. Bom, fica aqui essa primeira provocação, um grande abraço e voltamos a conversar sobre Dworkin ao longo dessa semana.